Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do Mentes Imobiliárias Podcast e hoje eu estou aqui com o José Maria Miranda. Tudo bom, José? Tudo em ordem, graças a Deus. Cara, um prazer ter você aqui e deixa eu fazer uma breve apresentação, né? Você é corretor de imóveis, faz o quê? Eu acho que quase 20 anos, né, José, de experiência? 21 anos. 21 anos de experiência no mercado imobiliário. Vai fazer 22. Ah, nossa, muito tempo. E hoje a ideia eu quero conhecer um pouquinho mais da tua história no mercado imobiliário. A gente conversou antes da gente começar a gravar aqui e várias pessoas, acho que todo mundo que já veio aqui no podcast presencial, você já conhece, enfim, seus amigos, né? E vai ser um prazer poder conhecer melhor essa tua história. Seja muito bem-vindo, tá? Massa, muito obrigado aí pelo convite, Paulo. É um prazer aí falar para os espectadores, para os ouvintes, né? Falar um pouco da nossa história, falar um pouco da história da Paulo Miranda Exclusive e da minha história também, né? Total. E como você falou aí, o mercado realmente é um Recife, na realidade, como a gente diz, né? Se a gente não conhece a pessoa, a gente conhece algum amigo que conhece essa pessoa. Então todo mundo se conhece, todo mundo está conectado. E o importante é agir com ética, com honradez, que você sempre vai estar aí bem conectado com as pessoas certas. Não, que legal, que legal. E assim, eu sou bem mais recente no mercado imobiliário que você. E assim, o mercado imobiliário, ele tem muitas oportunidades, só que a gente sabe que não é um mercado tão grande assim em relação à quantidade de pessoas, né? Então, a gente vê assim que quando você começa a ir para os eventos, quando você começa a se envolver nos movimentos ali do mercado, a gente vê que é muita troca de experiência e depois todo mundo começa a conhecer todo mundo. E você acaba que, enfim, é difícil você não conhecer os principais nomes aqui do mercado. E a ideia desse podcast é juntar uma coletânea de histórias dessas pessoas de sucesso do mercado, né? E aí eu queria começar te perguntando, José, como é que você vem de uma família que talvez seja a família mais influente, ou uma das famílias mais influentes dentro do mercado imobiliário. Vocês têm uma história assim incrível de mais de 50 anos, mais de meio século no mercado imobiliário. E como é que foi crescer nessa família? Como é que foi, desde cedo você já quis participar do mercado, enfim, ou realmente foi algo que foi crescendo em você, surgindo? Conta um pouquinho pra gente. Bom, bacana demais essa tua pergunta, né? Na realidade é um privilégio ter nascido na família qual eu fui criado e que eu amo de paixão e que me direciona e que me ajuda na minha trajetória, né? E uma grande responsabilidade também, né? Sei, na realidade, com toda a modéstia do mundo, o meu pai foi um grande percursor do mercado imobiliário aqui em termos de profissionalização, em termos de resultados, em termos de dinamismo e de um foco diferente do que existia na época. E por isso ele ficou tão reconhecido e que até hoje carrega uma marca que há mais de 2 décadas é reconhecida como a melhor do mercado, ou como a mais lembrada, ou como a mais querida, e por aí vai. Então, foi muito satisfatório, muito prazeroso crescer nesse ambiente familiar, né, voltado ao mercado imobiliário. E aí, talvez seja uma curiosidade até de muitas pessoas, né, até minha adolescência eu não me imaginava como corretor de imóveis. Sério? Então tem uma história bacana nisso aí, porque eu sempre gostei muito da parte pecuária, gosto até hoje. Hoje eu tenho a oportunidade, através do mercado imobiliário, de ter minha propriedade, de criar meus animais junto com meu irmão, que é meu sócio nesse negócio. Mas na época meu pai sempre teve também essa veia empreendedora no lado agropecuário, e era algo que eu me identificava bastante. Tanto é que meu primeiro vestibular eu fiz para zootecnia. Nossa, bem distante do mercado. Então, algo bem diferente, não tinha... Apesar de, na infância e adolescência, correr plantões com meu pai, entender um pouco como é que funcionava o mercado, me identificar um pouco com isso, mas me identificava ainda mais com o lado pecuário, com aquela vida do campo e do agronegócio. Era isso que eu queria fazer até meus 16 para 17 anos, que foi quando houve uma reviravolta no meu mindset, né, baseado em resultados que alguns colegas e amigos que me foi apresentado na época, que vinham colhendo. E eu digo, opa, no meu caminho aqui eu vou levar muito mais tempo para alcançar certos objetivos. E aí o pessoal vinha fazendo realmente números expressivos ali na década de 2000, 2001, né? Eu comecei entre 2002 e 2003
Então, eu digo, opa, o caminho é por aqui e eu vou ter isso como um hobby prazeroso que pode me dar um lucro ou um resultado. E aí foi quando eu comecei a enveredar, né, para esse ramo e comecei, né, no segmento, na corretagem de imóveis, através do segmento loteamentos. Então, não tem nada muito a ver com o mercado que eu atuo hoje, né, e até dos motes que eu falo para o pessoal, né, que trabalha comigo ou quem já trabalhou é que onde a gente está não determina onde a gente estará, né? Então eu comecei com muito orgulho e graças a Deus, com muitos resultados na época, como corretor de loteamento, tá? Através aí de um convite do meu pai, meu irmão como meu gestor na época, Paulo Miranda, Paulinho, muita gente conhece também no mercado, quero aqui expressar minha gratidão por todos os ensinamentos. E foi muito gratificante, né? Foi de extrema importância esse conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo. Não eram tempos fáceis, né? A gente está falando aqui na época de vender lotes em Gravatá na faixa de R$9.000, R$10.000. Hoje não... E realmente, assim, hoje estamos falando do mesmo lote que a gente vendia. A gente pegou uma época ali naquele tempo de 9 a 39, digamos assim. Entendi. E hoje esse mesmo lote custa 200, 300 ou 400 mil. Nossa, então são outros valores, são outras cifras, respeitando a inflação e etc. Mas a gente dava o sangue para realizar negócios, satisfazer nossos clientes. E foi assim, né? Eu comecei realmente tirando plantão em Gravatá, depois fui para Muro Alto, depois fui vender lote em Garaçu, fui vender lote no Janga, lote em Garaçu de R$6.200, pra você ter ideia. Então o começo da minha trajetória foi isso. E aí foi depois de um tempo, ganhei um bom dinheiro com isso, no volume, claro. Né? Você não tinha como ganhar numa venda única, e sim no volume, na dedicação, como em qualquer coisa. E começou a surgir o interesse de adentrar ou de conhecer outras áreas, outras ramificações do segmento imobiliário, que a nossa empresa sempre focou muito em especialização. Então tinha o corretor especialista em loteamento, imóvel usado, em locação, imóvel lançamento. E aí eu comecei a enveredar e querer conhecer um pouco mais do mercado de lançamento. E foi aí que começou, digamos assim, minha segunda empreitada no ramo imobiliário como corretor de lançamentos. Que legal, que legal. Uma das coisas que eu acho mais interessante estudando a história da Paulo Miranda é que, enquanto hoje tem muitas imobiliárias que estão começando a se posicionar como especialistas ou estão começando a ter times internos especialistas nas áreas, né? Vocês já falam já fizeram isso o quê? Há mais de 20 anos ou começaram a pensar nisso, né? De tipo, vamos ter aqui equipes especialistas aqui, uma pessoa ela é especialista nisso e eu acho isso muito interessante. Eu estava até conversando com você, né? Eu tinha uma empresa, por exemplo, eu tenho uma empresa de marketing e eu decidi depois de inchar para marketing imobiliário justamente pensando nisso. Porque quando você é especialista, você consegue ter o Dream Team que você fala no seu Instagram, o time dos sonhos, porque todo mundo é especialista, todo mundo está focado, né? É bem isso. Na realidade, assim, foi algo que desde cedo eu aprendi, né? A empresa em si, meu pai lá atrás, ele foi buscar inspirações em outros mercados. Então sempre houve aí influências externas para entender que o mercado era para especialistas, não adianta eu querer... E ele sempre trouxe alguns exemplos muito bacanas, que eu acho que são válidos até hoje, que eu me lembro como se fosse hoje ele falando, né? Que você vai no médico, quem é o médico da cabeça, quem é o médico, né, o cirurgião geral, quem é o gastro, quem é o pediatra. Então eles têm as especializações porque eles vão ser especialistas naquilo que eles decidem trabalhar. O advogado é a mesma coisa, é o tributarista, é o civil, é o trabalhista. Cada um vai ser craque, cada um vai ser craque naquela sua área. Então foi algo que ficou assim bastante marcado em minha memória e na minha estrutura profissional criada, que eu decidi criar, de buscar sempre essa especialização. Então, naquele momento eu queria ser o melhor corretor de loteamento que pudesse existir. E depois eu quis ser o melhor corretor de lançamento e depois foram vindo outros desafios. E não adianta a gente querer abraçar o mundo, não adianta a gente... né, eu acho que um dos pontos importantes da nossa vida e trajetória é saber dizer não, né? Saber dizer não com decência, com educação e dizer, olha, não trabalho com isso, eu não consigo te atender dessa forma, eu vou ficar com essa informação aqui para mim, se surgir alguma coisa eu te aviso, mas não adianta eu dizer e falar para o cliente que eu vou anunciar e vai ser mais um negócio. Eu sempre fui
eu fui contra sempre essa questão do oba-oba, vou vender em 10 dias, vou vender em 30 dias. Não, vou vender no tempo necessário, me dedicando ao máximo. Isso eu posso prometer a qualquer cliente. Mas não vou fazer promessa vazia ou promessa que, não, vendo com 10 dias, com 20, com 30 dias. Não é o nosso perfil, não foi assim que a gente foi treinado, né? E, graças a Deus, formado e reconhecido por resultados através da metodologia, né, do formato que nosso pai ensinou, e assim meus irmãos me repassaram também, que foi, como eu já citei, Paulinho e Renata, que são meus irmãos que estão à frente hoje da operação imobiliária junto ao meu pai, que sempre me ensinam, que a gente troca muita ideia no dia a dia e ao longo da nossa carreira. Nossa, que legal. E assim, todo convidado que vem, eu sempre faço um estudo muito aprofundado do Instagram, das informações, do site. E uma coisa que eu gosto muito de ver, eu já acompanho você, já acompanho o seu irmão e a Renata há um tempo. Eu acho que eu comecei acompanhando primeiro a Renata, e aí eu conheci a Renata, depois eu vi que a Zélia, né, conhecia muito a Renata, enfim. E depois eu cheguei a conhecer o seu Instagram, né, e o Instagram do Paulo. E uma coisa que eu vejo que é muito interessante é o apoio que vocês têm, né? A gente vê que um sempre está apoiando o outro ali nos comentários, dando força, e eu acho que cada um tem sua força, né? Hoje você está à frente da Paulo Miranda Exclusive, isso, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre ela. E a Renata, eu acho que hoje uma das especialidades dela é essa parte de loteamentos, né? E o Paulo também está à frente da Paulo Miranda Digital, né? Então, assim, bem interessante saber disso. E outra coisa que também me chama a atenção, José, é o quanto você gosta, você compartilha e você valoriza os momentos que você tem com a sua família, né? E a gente sabe que vida de empresário, de corretor de imóveis, de dono, diretor de imobiliária é difícil. Como é que você consegue achar esse equilíbrio ou como é que você lida com isso no dia a dia para ter tempo para cuidar da empresa, performar e ainda ter esses momentos de qualidade com a sua família? Olha, legal demais aí essa tua pergunta, né? Primeiro que os nossos momentos juntos como irmãos são super prazerosos, de muita troca, não só troca profissional, mas troca de carinho, de ter os nossos momentos que também, não vamos falar de trabalho hoje, vamos curtir, vamos se divertir, legal, curtir nossa família, ter, né? Nossos filhos. Não, com certeza, eu acho que isso faz parte até do que a gente almeja em termos de sucesso, você ter também um tempo para você, curtir sua família, né? Total. Então é muito importante, muito mais que comentários, é muito mais o offline sim, de que o online, né? Você ter o apoio dos meus familiares, como na sua maioria, no caso eu tenho meu irmão, tenho minha irmã, meu pai e diversos outros líderes ou pessoas que foram importantes na minha trajetória, sempre me apoiando, ou dando direcionamento, ou dando uma sugestão, um feedback, amigos que não são do ramo ou que já foram. Então a gente sempre está aberto a muitos feedbacks. E isso vem, vamos dizer assim, nos moldando a tentar buscar sempre a melhoria contínua, que eu acho que é algo que é necessário para cada um buscar. A alta performance de vendas, que é o que eu aprendi ali com o Raul Candeloro há muitos anos atrás, né? Eu costumo dizer que a gente precisa estar sempre estudando, sempre buscando uma capacitação, e Raul foi uma peça fundamental na minha formação, quando ainda tinha a revista Técnica de Vendas, na década de 90 para 2000, acho que era isso, e aí depois ele criou ali a revista Venda Mais, e aí realmente foi algo que ajudou a me formar como um bom vendedor e a performar ou buscar a performance, né? Então, essa questão da família agregada, para mim, é o mais importante possível, porque primeiro que eu nasci nesse ambiente, cresci nesse ambiente, e aí a gente decidiu fomentar, né, cada um com sua especialidade, ou cada um com aquilo que gostaria de tocar, né, de fazer uma certa segmentação e buscar seus resultados. E um dando apoio ao outro. Então, nada melhor do que isso, né? E sem esquecer a família, de ter os momentos prazerosos, de ter um momento também de lazer, né? Eu tenho 4 filhos, então, que para mim são minha motivação diária, é minha inspiração, é o que eu busco. Casa é cheia. A casa é cheia. A casa é cheia bastante, né? Desde sempre eu quis ter família grande, quis ser pai cedo. Então eu tenho uma filha com 18 anos, está aí já em faculdade. E
E na realidade nada mais é prazeroso para um pai do que ver o crescimento de seus filhos e estar curtindo momentos com ele. Então, claro que por algumas vezes a gente está ali focado no trabalho, mas a gente Com tem que ter um certeza. momento para curtir sua família, né? Momento Com seja certeza. de viagem, momento de lazer, de estar ali curtindo, inclusive, aquilo que não é óbvio, né? Uma tarde vendo um filme em casa, uma descida para caminhar na praia. Então, de um tudo, a gente tem que transformar em momentos especiais, porque é isso que fica, né? São as memórias. Que bacana. E, inclusive, um oi para Maria Júlia, José, Lucas e Lourenço. Acertei os nomes? Acertou Acertei. total. Não sei se eles vão ouvir isso aqui, mas enfim. E deixa eu até confessar uma coisa. Eu sempre fui aquela pessoa que eu sempre pensei, cara, eu não quero ser pai. Também. Eu não quero ser pai. Só que cada dia que passa, você vê que... Enfim, você vê pessoas, grandes exemplos de pessoas de sucesso e tal, e a família, ela é um grande porto seguro da pessoa. Então eu confesso que eu fico com medo de, depois de começar a querer ter uma família, espero que a minha noiva, namorada não esteja escutando isso aqui, mas enfim. Mas é muito louco, né? Até porque, eu acho assim, eu como uma pessoa que não tenho filhos ainda, né? Você vê sua vida corrida e você pensa, cara, eu não vou ter filhos não, porque minha vida já é uma loucura. Só que eu acho que você pode falar bem melhor. Cara, a gente dá um jeito. Total. Antes, quando eu era solteiro, hoje eu moro com a minha noiva, né? Antes eu era solteiro, eu disse, cara, eu não consigo pensar em outra coisa. A gente dá um jeito. A gente se adapta a vida. E a gente parece que isso é uma motivação pra gente até crescer mais e lutar mais e trabalhar melhor, né? Olha, é interessante você falar isso aí, porque junto com meus irmãos a gente participou de um almoço com um grande empresário lá de São Paulo, a imobiliário também, uma grande inspiração na realidade para mim e para a nossa família. E ele falou algo muito, muito interessante sobre isso, né? Na época eu acho que eu só tinha 2 filhos, né? E ele dizia, quanto mais filhos, mais você vai correr atrás, mais sucesso você vai ter. Mais dinheiro você vai ter. Então, assim, aí é a pura verdade, né? Claro que vai depender da tua força de vontade, Total, né? Ninguém total. vai, vou fazer filho e o sucesso vai vir por Não, acaso. exatamente. Ou você Também trabalha não é e se assim. dedica para isso, ou então não vem. Mas ele falou coisas assim que me marcaram. Eu sou muito grato aos ensinamentos que eu tive dessa pessoa, tá? Mas foi uma pura verdade, algo que eu comprovo, de que filhos nos motivam, se a gente está num dia ruim, a gente lembra daqueles momentos e diz, eu quero vivenciar isso de novo, eu quero ter aquela memória de uma viagem, eu quero realizar isso para meus filhos, e aquilo dali transforma o teu dia do tipo, aquele não tem que virar um sim. A gente vai levar 10 nãos até conseguir um sim, ou 100 nãos, Total. até vir ao sim, porque tem pessoas que esperam, né, da gente, tem pessoas que dependem da gente, tem pessoas Total. que confiam na gente para ter uma vida digna, uma vida próspera, uma vida com o mínimo de realizações possíveis. Então vai depender do esforço de cada um. Eu particularmente trabalho para dar o máximo de realizações para meus filhos, e eu acho que isso pode servir de inspiração para qualquer um, né? Para mim, com certeza, cara. É importante saber qual o momento, né? Total, se é o momento, se não é. Mas eu sempre quis ser pai cedo, tive meus irmãos como inspiração e tenho o apoio da minha mãe, do meu pai, sempre tive o apoio, né, da minha família, para que dentro da minha trajetória profissional isso não pudesse ser um impeditivo de crescimento, e sim algo que viesse a me fomentar a crescer cada vez mais. Cara, que massa. Eu não lembro a frase que eu vi, né? Mas quando você vai ouvir os coaches de performance, de relacionamento, você vê que... eu não vou saber exatamente as palavras, mas eu acho que você tem muito mais prazer em algo que você proporciona a alguém do que em você comprar alguma coisa pra você. Não. Eu acho que você consegue ter muito mais prazer. Cara, eu sei que eu tô dando uma vida boa pra essa pessoa, eu tô transformando a vida dessa pessoa de alguma maneira. E eu acho que com a família, eu acho que tem muito isso, né? Você se motiva mais ainda a dar essa vida incrível, e você fica super feliz, super realizado de ver que você tá conseguindo, né? Não, com certeza, eu sou totalmente a favor e concordo plenamente aí com
com essa frase aí que você citou, que é justamente, a gente trabalha justamente para prover, né? Eu acho que hoje, não só o homem, mas a mulher também, grande provedora, né? Sim, Inclusive sim. na nossa profissão, acho que elas têm tomado um protagonismo cada vez maior, né? Admiro e trabalho hoje com a maioria feminina também no escritório. Quero aproveitar aqui para mandar um oi, um abraço e gratidão em todas as minhas corretoras e corretores, que não são muitos, são poucos, mas são especiais demais e que me remetem a momentos especiais nesses 7 anos de trajetória aí de Paulo Miranda Exclusive, com muitas histórias e as mulheres cada vez mais tomando protagonismo mesmo, e um prazer liderá-las e aprender com elas no dia a dia. Então, Nossa, assim, a gente provê nada melhor do que a gente prover, seja para nossos corretores, seja para nossa família, para nós mesmos. Nós também temos que ter, Total. temos que ter aí os nossos momentos de lazer, temos que usufruir um pouco daquilo que a gente se dedica tanto. E eu, particularmente, eu procuro sempre dosar isso. Então, eu tenho o José Maria, eu tenho o eu pai, que eu quero vivenciar com meus filhos, tenho um eu irmão, eu filho, e diversos eu líder. Então, eu particularmente eu gosto de gerar experiências para todos aqueles que vamos dizer assim, que me proporcionam seja motivação ou sejam resultados, para que a gente possa curtir juntos um pouco dessa profissão maravilhosa que é a corretor de imóveis. Que legal, que legal. Inclusive, você falou das mulheres, né, da sua empresa. Eu falei hoje brevemente com a sua fã número 1 no Instagram, a Fabiana. A gente trocou algumas mensagens hoje. E eu disse, Fabiana, ela tinha comentado, cara, super feliz e tal, tô gostando de ver o podcast. E o próximo convidado, né, ela comentou. Eu disse, Fabiana, vamos aproveitar o seguinte, me diga uma pergunta que você quer que eu faça para ele. Aí ela me disse uma pergunta, eu não vou fazer agora, né? Vou deixar quando a gente for falar um pouquinho mais sobre a Paulo Miranda Exclusive. Tá. Mas é muito legal saber que você inspira, e essa questão da presença feminina no mercado imobiliário é algo sensacional. Hoje eu tenho uma empresa que eu acho que quase todos os meus clientes são mulheres, são projetos liderados por mulheres, tanto do mercado imobiliário quanto fora do mercado imobiliário. E eu acho que a empresa ela fica muito mais rica quando você tem ali tanto homens quanto mulheres, né, liderando, dando opiniões, porque são cabeças diferentes, são vivências diferentes, né? E eu acho que traz esse equilíbrio tão interessante para as empresas, né? E eu queria linkar isso, e eu queria te fazer uma pergunta, agora a gente adentrando mais um pouquinho na tua especialidade hoje, que é o seguinte, né? Nós temos a Paulo Miranda e você hoje é diretor da Paulo Miranda Exclusive. Isso. Então, começa contando pra gente como surgiu a ideia de ter essa nova empresa. Explica pra gente as diferenças, né? Para que quem não conhece ainda entenda que hoje você tem um time e você lidera uma imobiliária focada no mercado de alto padrão. Explica um pouquinho pra gente essa história. Bacana, porque é o que muitas pessoas têm dúvidas, né? Eu imagino. Então, na realidade, a minha essência sempre foi, e será Paulo Miranda, né? Então, a empresa que meu pai construiu, que eu, junto com meus irmãos, né, passamos diversos anos lá tocando. E ao longo de 15 anos eu tomei diversos desafios lá na empresa, né? Como corretor, coordenador, gerente geral e diretor. Até que chegou um momento, né, passado esses 15 anos, de entender que poderíamos fazer algo mais. Então, a ideia era de deixar a máquina funcionando, né? E assim continua. Meu irmão hoje toca essa operação, né, Paulinho. E eu comecei a conversar com meu pai, juntamente com meus irmãos, né, nas nossas reuniões, de dizer, vamos dizer assim, de começar a fomentar, né, aquele desejo de empreender em algo diferente. A exemplo dos bancos que tomaram ali um protagonismo há uns 10 ou 15 anos atrás, criando as segmentações de clientes, onde ali o Santander criou o Van Gogh, o Bradesco criou o Prime, o Itaú criou o Personalité, o HSBC o Premier, quando tinha, e por aí vai. Então,
Entendi. Nada mais é do que uma especialização para atender melhor aquele cliente que tinha um poder de aquisição diferente. Então a gente começou a entender que existia esse mercado, eu já atuava nele, né? Eu sempre procurei estar muito antenado nesse mercado, praticar esse mercado e ter resultados nele. Então não foi algo, não, eu vou sair aqui de segmento X para ir para o Y, não. A gente já atuava, só que não era especialista só nisso, a gente atuava em todos os segmentos como é até hoje. Então a Paulo Miranda, ela tem ali o foco dela, na realidade, em full service. Ela tem loteamento, ela tem locação, ela tem usados, ela tem alto luxo, ela tem médio padrão, econômico, vai ter de tudo. E a Paulo Miranda Exclusiva, ela só vai ter produtos de alto padrão. Muitas pessoas perguntam, Zé, mas qual é o ticket? Não existe ticket, existe esse produto está chancelado, ele tem as características que a Paulo Miranda Exclusiva está proposta a trabalhar. Então ele pode ser um quarto-sala, pode ser um 4 quartos, um 5, 6 quartos, pode ser uma sala comercial, desde que ele tenha essas características. Ticket, né? Não é ticket. Não é só o ticket. Né? A gente vende diversos tickets. Apesar de a gente ter um VGV médio de X, né? Que a gente pode falar também, não tem problema nenhum, mas a gente tem produtos que a gente vende que é quarto-sala, que é 300, 400, né? Então a gente entende que esse produto não é um produto inovador, não é um produto que vai ter resultado para os nossos investidores, vamos trabalhar nele. Perfeito. Então a gente começou a entender que poderia ser uma movimentação bacana, né? Desde que bem estruturada, tanto é que levou 2 anos para a gente abrir a Paulo Miranda Exclusive, e hoje a Paulo Miranda Exclusive tem 7 anos, né, que eu lidero ela, sempre em sinergia, em comunicação com meu pai e meus irmãos. E que já é premiada? Já, graças a Deus, a gente abriu ela com algumas premissas, né? Primeiro, de focar no produto de alto padrão, em produtos usados e em produtos de lançamentos. Perfeito. E focar naquelas construtoras unicamente focadas nesse segmento e, ao mesmo tempo, né, construtoras que, talvez, pelo volume de construtoras que a gente tinha na matriz, que é a Paulo Miranda, a gente não tivesse tendo tanto destaque. Entendi. Então, vamos dar um foco em tal construtora, Y construtora, e aí a gente colheu, sim, alguns resultados, como imobiliária, apesar de termos apenas 7 corretores, tá? A gente foi a imobiliária em 6 anos, né? Dos 6, 3 anos a gente foi a imobiliária que mais vendeu Rio Ave no mercado. Olha aí. Então, assim, a gente, independente de concorrência, que são todos meus amigos, né? Mas a gente concorre com imobiliário que tem 100, 200, 300, até muito mais corretores. E a gente com 7 está ali fazendo um pouco diferente, né? Trabalhando um pouco com qualidade ao invés de quantidade. E é isso muito que eu acredito, que eu venho defendendo. A gente tem essa bandeira levantada aí, não só com construtora X ou Y, a gente foi para a Zona Norte, também fez um resultado bacana, fomos reconhecidos, né? Com um grande parceiro e querido amigo. E temos diversos outros parceiros que estão satisfeitos com o nosso trabalho. Então, nada mais vamos dizer assim, o reconhecimento maior para a gente é justamente quando a gente vê uma construtora nos convidar para participar de algum lançamento, falar de ideias, né? E com isso, ao longo dessa trajetória aí, a gente também começou a focar no litoral. E hoje o litoral também representa um percentual de nossas vendas, tá? Então, temos aí vamos dizer assim, o privilégio de ter começado uma grande construtora hoje, ter começado, que eu digo assim, ter começado o atendimento, né? O primeiro terreno dessa construtora fomos nós que providenciamos ou que elencamos e que negociamos, né? E somos parceiros até hoje, né? E com um resultado expressivo. Então eu costumo dizer que somos uma imobiliária, né? De poucas pessoas, né? Mas e grandes resultados. E grandes resultados, exatamente. Eu acho que você já deve ter visto alguma coisa nesse tipo. Eu costumo realmente endossar isso, porque é a pura verdade, né? Quem me conhece no mercado sabe que eu, particularmente, eu detesto mentira. Então, e graças a Deus os resultados vêm comprovando aí. Né? Recentemente a gente foi reconhecido por uma grande construtora também, que é a Gabriel Bacelar, né? E entre tantas outras que são amigos, queridos e que nos reconhecem através de resultados como Rio Ave, Moura do B, Suassuna Fernandes, entre tantas outras. Eu não quero deixar de citar nenhuma, quero deixar aqui minha gratidão a todos os incorporadores que acreditam no nosso trabalho, né? E a construtora de praia, por exemplo, que eu falei, que é a DUI, que é uma grande parceira, né, de amigos queridos, e que vem nos permitindo realizar muitos sonhos, né, dos nossos clientes, permitindo fazer bons negócios para os nossos clientes e permitindo também, claro,
alcançar esse nível de produtividade e de excelência que a gente sempre buscou. Que legal, que legal. E parcerias de peso com grandes construtoras, né? Eu sei que a Gabriel Barcelar, a Rio Ave, eu sei que as duas, eu tenho certeza que as duas elas estão na lista ali das 100 maiores construtoras do Brasil, né? Eu não tenho certeza da DUI, mas eu acredito que deve estar também. E assim, eu acho que o mercado imobiliário é isso, né? Grandes parcerias, ninguém constrói nada sozinho. A imobiliária precisa dessa parceria com a construtora precisa do trabalho de excelência das imobiliárias. E uma coisa, José, que eu admiro muito, olhando a história olhando o formato, a maneira de vocês trabalharem, é porque é o seguinte, hoje esse é o 4º podcast presencial, só que já vamos para o 19º episódio gravado, né? E eu praticamente falo com donos e donas de imobiliária de todo o Brasil todos os dias, né? Seja interagindo ali no Instagram, em entrevista no podcast. E o legal é que a gente eu já pude ter a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor de operações que tem 100, 150 corretores, 80 corretores, e operações que são, que eu gosto de chamar de operações enxutas. E eu gosto muito dessa filosofia, de você pensar numa equipe otimizada, numa equipe que seja especialista, porque assim, você não precisa dominar o mercado inteiro. Existem pessoas que querem dominar o mercado inteiro e isso é um jogo que também tá super funciona, né? Tanto é que a Paulo Miranda, ela dentro dela tem essas especializações, né? Sim. Então ela é um grande exemplo de sucesso de uma imobiliária que joga um jogo geral, né? Um jogo assim, full service, né? Como você falou. Mas eu admiro demais empresas que realmente buscam se especializar, porque eu acho que você consegue entregar realmente um acompanhamento diferenciado. Porque eu acho que é isso, né? Aqui no marketing a gente usa muito essa palavra acompanhamento, e eu acho que o mercado imobiliário é justamente isso. Você vai acompanhar o cliente, oferecer todo aquele suporte, e quando você se especializa, nossa, os seus corretores conhecem os imóveis, os seus corretores conhecem ali as melhores oportunidades, e eles realmente conseguem direcionar. E outra coisa que me chamou a atenção foi quando você falou que você trabalha com alto padrão, só que alto padrão não é um ticket. Então eu entendo que hoje a visão de vocês, e aí você me corrija se eu estiver errado, o foco é no perfil do cliente. E quais são os imóveis que fazem sentido para aquele perfil do cliente, né? Então eu gosto dessa ideia, né? Porque quando você vê o mercado falando de alto padrão, já vai falar de ticket. Não, alto padrão é entre 1 milhão a 10 milhões, acima de 1 milhão, por exemplo, né? E na verdade, pode existir essas categorias, mas quando você se posiciona pensando no perfil do cliente, você consegue ser mais produtivo ainda na tua entrega, né? Pura verdade. Na realidade, assim, como eu falei antes, né, o nosso foco não está no VGV ou no valor do imóvel, e sim no que ele vai entregar para o nosso cliente. Perfeito. Então, por exemplo, a gente trabalha produto quarto-sala que é abaixo de 400 mil, mas é um produto que está linkado em termos de design, localização, possível valorização, rentabilidade. Perfeito. Para o nosso cliente, que ele comprou aquele imóvel na avenida, mas ele quer investir. Total. Então o cliente, a gente tem uma filosofia que eu acho que muitos corretores infelizmente ainda não entenderam, que é o nosso cliente, ele não compra só uma vez, principalmente quem está no alto padrão. Hoje a gente vê aí uma ruma de corretores, né, se afirmando como especialistas de alto padrão e etc. E eu acredito que muitos podem ser, né, ou estão trabalhando para ser, mas a melhor especialização que tem chama-se resultado. Chama-se cliente buscar você para dizer, ó, te comprei aquela vez, tu fosse tão bom, quero te comprar de novo. Ou eu quero te indicar um amigo. Então, assim, o nosso não está no ticket. A gente até tem um ticket médio de 1,5 milhão, tá? Nós temos um grande case de Avenida Boa Viagem, um grande case de produtos de alto padrão, de alto luxo. Nós sabemos nos comunicar bem com esse cliente. Acho que nossos consultores sabem disso, né? A gente consegue performar bem, né? Eu acho que se você botar aqui num auditório, você chamar um grupo de corretores todos, falar, quem aqui já vendeu imóveis de 5 milhões? Acho que são poucos que vai levantar a mão. Total. E na nossa empresa, praticamente todos os corretores já venderam imóveis acima de 5 milhões. Então, assim... Que legal. E uma vez que você faz isso, você quer fazer de novo, e quer fazer com maestria, e quer buscar cada vez mais, né? E aí a gente tem grandes inspirações aí do mercado, né? Eu sempre cito aí que eu mesmo fui contagiado através de uma grande liderança do meu pai, de dizer, ó,
Vamos passar na frente das imobiliárias em São Paulo, 10 horas da noite, para você ver o estacionamento das imobiliárias, você vai ver os carros dos corretores. Isso eu estou falando aí de 15, 16 anos atrás, tá? Carrões, né? 10 horas da noite, o pessoal lá trabalhando, dando sangue. E aí você quer ir para casa às 5 da tarde? Você não quer trabalhar no sábado, no domingo? Então, assim, para hoje eu ter um pouco de descanso e, claro, dar atenção à minha família, que é importante também, né? Eu passei diversos anos trabalhando sábado a domingo sem parar, né? Quem me acompanhou sabe, é domingo a domingo, porque eu tinha objetivos, eu tinha coisas a conquistar, eu ainda tenho, né? Só que aí vão surgindo novas prioridades, vão surgindo novas demandas que você também tem que dar atenção. Então, voltando à questão de ticket, é muito nisso, sabe? Eu acho que a gente acaba... Eu procuro dizer sempre ao meu corretor que ele tem que buscar uma conexão, que é a quantidade de corretores, né, de mídias que estão aí vigentes, né, atingindo nossos clientes. O cara quer falar com quem ele conhece, com quem ele confia, ou com quem prestou um bom atendimento. Né? Então, pode ser que Paulo tenha feito um bom material de marketing, mas se eu não conseguir me conectar com Paulo, já era, eu tenho que me conectar com alguém. E aí eu digo, lead, por exemplo, né? Lead só vai ser interessante quando ele virar cliente, quando ele virar amigo. Total. Né? Por isso que a gente tem um slogan na empresa que é aqui cliente vira amigo e amigo vira cliente. Né? Então a gente quer se relacionar, a gente quer saber mais dessa pessoa. A gente não quer só vender para ele, na realidade a venda não é nem a prioridade nesse momento. A gente quer saber um pouco da história dele, o que é que ele quer conquistar nesse atendimento. E a partir daí a gente procura trazer soluções para aquilo que ele busca. Né? E graças a Deus isso vem acontecendo aí de uma forma dinâmica, uma forma que nós recebemos reconhecimento de clientes, de consultores, né, através desse atendimento que a gente busca fazer com excelência. Tudo carece de ajustes, tem o que ser melhorado, mas sempre a busca pela perfeição, sim. Né, o método Kaizen, né, que é da melhoria contínua. Que legal. E você até falou de uma coisa interessante, mesmo, pode parecer até um pouco contraditório, porque eu trabalho com marketing, né? Mas eu costumo sempre alinhar com os nossos clientes e com a minha equipe, né? Que o lead que vem do marketing, dos anúncios, quem até falou isso foi o Lucas, eu esqueci o nome dele, mas é um corretor que tem treinamentos para outros corretores na internet. E ele disse, cara, o lead que vem dos anúncios, ele é o tipo de lead mais confuso que tem. Por quê, né? Aí ele justificou o comentário dele. Porque ele tá recebendo oferta de todo mundo na mesma hora. Ele não tá vendo só o teu anúncio. Naquele dia ele já deve ter visto uns 10 anúncios de imóveis, às vezes do mesmo imóvel sendo anunciado. E se você não cria isso, né? Se você não cria esse diferencial, gera essa conexão através de um atendimento de qualidade, através ali de pontos em comum que você pode gerar com o seu cliente, ele vai ficar pulando de galho em galho. E geralmente quando o cliente ele cria essa conexão com o corretor, ele não quer mais saber de ninguém. Quando ele gosta do trabalho, né? Cara, eu quero fazer com você, seja você arrumando uma parceria com outro corretor que tenha um imóvel que você não tenha, né? Ou que você não trabalhe. Mas é muito interessante ver essa forma que vocês trabalham, né? Isso que você valoriza dentro da Paulo Miranda, exclusive. Não, você falou tudo aí. Eu acho que se a gente não buscar conexão com esse cliente, pontos em comum com ele, onde é que eu posso me conectar, né? Então, como eu te falei, né, pouco antes de eu vir para cá, eu estava num almoço cercado de pessoas, possivelmente serão meus clientes ou já são, e que a gente está ali estreitando. Então, esse é um momento muito mágico, que é onde a gente cria ali um momento de descontração para gerar, né, confiança, para gerar relacionamento cada vez melhor. Né? Graças a Deus a gente sabe fazer isso, aprender essa lição desde sempre. E é o que a gente faz com muito prazer, porque a gente faz de forma genuína. Não adianta a gente também ser o que a gente não é. Não, para estar nesse segmento de alto padrão, vou ter que me portar como se eu fosse, ou tenho que agir como meu cliente. Não, eu acho que cada um vai respeitar a tua individualidade e ele vai respeitar principalmente a tua história e o teu histórico de vendas, de resultado. Então, independente, você não precisa ser igual a ninguém, você pode ser você mesmo, né? Desde que seja profissional e que tenha conhecimento e que saiba se relacionar e tratar bem esse cliente, entendendo que ele é diferente de qualquer outro que você já atendeu. Então, essa é a grande diferença que eu acho que a maioria do mercado
por vezes ainda falha, né? Então, se eu estou num dia ruim, não adianta pegar novos leads para atender, se eu vou atender ele meio borocochô, meio triste. Poxa, eu tenho que estar emanando alegria, eu tenho que estar emanando bons sentimentos, né? Eu tenho que estar trazendo vida para esse atendimento, né? Perfeito. E aí entender um pouco, nome e sobrenome, quem é essa pessoa, ele é amigo de quem, onde é que eu posso me conectar com ele, né? Então, ao longo de algumas iniciativas que eu e minha equipe pratica de network, hoje é muito difícil a gente conhecer uma pessoa, pegar um novo cliente que a gente não saiba ou quem ele é, ou o que ele faz, ou que a gente tem algum amigo comum que a gente possa criar essa sinergia. Então, acho que é muito bacana a gente pensar dessa forma, que acaba criando, de certa forma, um diferencial. Porque o mesmo produto, todos nós vamos ter acesso. Mas a nossa carteira de network é o que faz a diferença. Cada um é que vai fazer por onde. E isso não está relacionado a poder aquisitivo, aonde você nasceu, a que colégio você estudou, a qual faculdade, né? Eu tenho diversas pessoas que hoje me perguntam: Zé, você estudou no Santa Maria quanto tempo? Eu nunca estudei no Santa Maria, eu nunca estudei na Zona Sul. E a maioria dos meus amigos hoje, a maioria dos meus resultados hoje estão na Zona Sul. Então isso não quer dizer nada, né? Como diversas outras perguntas também que as pessoas às vezes fazem, esperando que você tenha um protótipo e na realidade você criou aquilo. Que negócio você cria? Igreja, academia, vamos dizer assim, órgãos ou atividades de classe, né, encontros de classe que você pode estar participando. Então são tantos os meios que você pode estar se conectando com novas pessoas e criando relacionamento, confrarias, e aí a gente tem das mais diversas hoje, que é um movimento que está muito em pauta, seja de vinho, seja de charuto, de uísque, de livro, tem tudo, né, de café, barítonos e etc. Então eu acho que cada um tem que procurar ou atuar em cada vez mais segmentos desde que ele goste, identifique, porque senão se torna uma pessoa falsa, ele está ali só para ganhar cliente. Sim, né? Então tem que ser uma forma genuína, como eu falei antes. Muito nessa linha aí. Nossa, que legal. E a gente sabe o tempo vai passando, a conversa está muito boa, mas eu queria agora aproveitar e compartilhar com você a pergunta da Fabiana, tá? Eu anotei aqui. E aí a Fabiana, ela é da sua equipe, né? Isso, é uma querida. Ela é corretora de imóveis na Paulo Miranda Exclusive. Isso. E ela disse: Paulo, pergunta a ele, o mercado de alto padrão é para quem quer ou só para quem pode? Não, é para quem quer. Não tenha dúvida, como eu falei agora há pouco, né, não está baseado, né, em que, vamos dizer assim, onde você está hoje e sim onde você quer chegar, né? Quais são os degraus que você está disposto a subir, né? Então, antes de mais nada aí, eu quero mandar um beijão para a Fabi, uma querida, uma parceira e amiga que emana alegria lá na empresa e que traz muitos resultados e que eu sou muito feliz com a parceria dela lá, né? E agradecer também a pergunta. Mas, na realidade, hoje isso é relacionado a realmente quem está buscando se relacionar em buscando, vamos dizer assim, uma nova clientela. Eu costumo sempre dizer, ao longo desses anos de corretagem, que existe uma série de ferramentas que você tem que explorar. Então, você pode explorar a ferramenta do plantão, você pode explorar a ferramenta da prospecção, tá? Eu sou do tempo, e aí é legal para quem estiver vendo ou ouvindo aí, que as linhas telefônicas, né, a gente não tinha celular com tanta facilidade, até existia, mas era caro pra caramba, então a gente tinha um Vesper, não sei se você já ouviu falar disso. Nunca ouvi falar. Né, se é uma pessoa mais jovem do que eu, possivelmente, aí, mas muitas pessoas vão lembrar. Então a gente tinha um Vesper lá que fazia diversas ligações, eram ligações ilimitadas para número fixo. E aí, do meu tempo de prospecção, era tipo, você fazia uma ligação, o cara não atendia, você ia pro final da fila. Entendi. Era 2 ou 3 aparelhos, ou 4, não lembro agora, e era uma fila de 5 a 10 pessoas ligando, você fazia a ligação e ia pro final da fila para fazer a prospecção. Entendi. Então, assim, hoje em dia a gente tem uma facilidade para quem está entrando agora, desde que entre de corpo e alma, é absurda, porque tudo você joga hoje. Antigamente, como é que eu ia conhecer quem era tal cliente, ou ele é oriundo de onde, qual a atividade dele? Você tinha que estar na coluna social, que eu faço isso até hoje, eu acho que é importante qualquer pessoa fazer, mas hoje você tem um Google, tu bota lá o nome do cara, tu sabe a vida dele, né? Se eu botar o teu nome, tu botar o meu, vai saber de um tudo. Então, assim,
a tecnologia ela veio, de certa forma, para talvez atrapalhar 10%, mas facilitar 90%. Né? Seja nos trâmites e etc. Então, eu acho que os corretores que querem atuar nesse segmento, independente de quem pode ou quem não pode, é quem quer realmente. Né? Eu quero fazer parte disso, então vou me espelhar em pessoas que já fazem parte disso, vou me espelhar em pessoas que têm resultados disso, e não adianta se espelhar, né, naquelas pessoas que começaram há 6 meses ou 1 ano. Tem que se espelhar em quem tem isso de forma consistente. Né? Eu costumo dizer que qualquer coach motivacional ele vai chegar aqui e vai te dar uma aula de como fazer, né? Mas ele tem experiência, ele já praticou isso, ele já realizou. Quantas vezes ele realizou? Né? Então, tem até um vídeo que eu gosto de ver que é bem engraçado, que é da paródia lá do cara falando um pouco do exercício, e ele não pega no peso, mas diz, você pega aqui e levanta. Do quadro de humor lá, não sei nem se do YouTube, eu não vou lembrar agora o nome, mas eu adoro esse vídeo porque é o cara ensinando como pegar o peso, mas ele não pega, né? E, então, assim, só sabe quem sofre, né? E aí, como eu disse, né, você tem que, não é que alguém tem que passar pelos mesmos problemas que eu passei, mas cada um vai descobrir suas dificuldades e vai ter que ultrapassá-las. Então, no meu tempo era ônibus para ir para plantão, não tinha carro, era sem telefone celular, era ligando no fixo, era o cliente quando queria comprar, você tinha que ligar na central para saber tem algum recado, e aí você tinha uma ligação do cliente, você estava na expectativa a semana toda. Então são muitas histórias bacanas que você carrega assim, dizer, porra, velho, eu vivi isso, vivi esse momento, aprendi com isso, e a gente foi evoluindo. Então, eu acho que eu já falei aqui em outro momento, quais são as conexões que eu estou fazendo, quais são as ferramentas que eu estou buscando. E aí, como eu disse, a gente tem plantão, a gente tem anúncio, a gente tem prospecção ativa, a gente tem o marketing de indicação. Eu sou super fã de um vendedor que, inclusive, me atende também, que é na parte de seguros e proteção, que o pessoal chama hoje de planejamento financeiro. Né? Sim. Possivelmente muitos de nossos clientes ou nós mesmos já fomos impactados por essas pessoas. E ele não liga para dizer assim, ele fala, fulaninho te indicou teu nome, que acho que você pode ser uma pessoa para ter um planejamento financeiro de vida, e eu quero te ajudar nisso. E aí ele já diz logo, eu queria que você me indicasse mais 5 nomes. E nós, como corretores, fazemos isso. Pois é. Ou a gente fica com vergonha, fica com milindre. Então, assim, eu acho que a profissão do vendedor ela é tão fantástica e tão maravilhosa que eu costumo dizer para meus corretores e para quem me escuta ou quem está comigo que não existe essa de você estar numa posição A, B, C ou D. Quem é vendedor vai querer vender sempre. Então eu conheço diversas pessoas que estão hoje estabilizadas, bem de vida e continuam mandando lista de transmissão para vender o seu produto, para vender o seu negócio, para falar um pouco do que ela produz ou do que ele produz. E, pô, a vida é isso. Né? Te interessa, não me interessa, porra, mas eu quero me relacionar com as pessoas, então eu vou fazer um investimento aqui, vejo se ela compra um imóvel comigo, né? O cara quer vender um atendimento médico, eu vou lá fazer uma consulta com ele, vou tentar vender um imóvel. Quem aqui já fez isso? Eu já marquei médico para tentar vender, né? Eu não tinha nenhum problema comigo, mas tentar vender um médico. Total. Então, só que hoje é muito mais fácil a gente querer anunciar e quer que o cliente venha já com o talão de cheque vencido. Infelizmente isso não acontecia 20 anos atrás, nem vai acontecer agora e duvido que vai acontecer aí nos próximos 10 ou 20 anos. E uma coisa interessante do ponto de vista do marketing, 2 coisas, né? Uma é, para você ter sucesso, para você ter sucesso com o seu marketing, você tem que ter múltiplos sistemas de captação. Lá na empresa a gente chama de sistemas de captação, né? Então não é só anúncio, não é só indicação. Você tem que entender ali o que é que faz sentido para você, mas você não pode ter apenas uma forma de você captar. A não ser que realmente essa forma seja muito eficiente para você, mas a gente sabe que não é o caso da maioria das imobiliárias, né? Eu acho que pode ter um ou outro que pode se sobressair de uma forma dessa, mas na maioria vai ter que explorar diversas ferramentas. Total. E ter volume. Exatamente. E entender também que muitas vezes infelizmente tem gente que vai para os anúncios porque acha que vai ser mais fácil conquistar o cliente ou captar lead. Só que o resultado não está no mais fácil. O resultado, claro, você consegue fazer anúncio, mas hoje as pessoas que têm mais resultado com anúncio dentro do mercado imobiliário são pessoas que testam muitas abordagens, são pessoas que
trabalham muito bem a oferta, as redes sociais, e são pessoas que têm um follow-up muito eficiente. Porque esse lead, ele não vai ser um lead que vai estar conectado à tua empresa. Então você tem que mostrar um atendimento de excelência para causar esse impacto, né? Até trazer ele é bem trabalhoso. Exatamente. Então, é muito interessante você falar isso e que isso sirva de exemplo para outras imobiliárias ou que estão começando ou que estão no mercado e estão com essa dificuldade de destravar as vendas, que tem que... Trabalho vai ter, mesmo com a tecnologia facilitando, mas a tecnologia facilita e o nível sobe, entendeu? Então, sempre vai ter esse esforço, né? E assim, José, eu sei que muita coisa a gente ainda poderia falar aqui, a gente ainda poderia conversar mais 1 hora aqui facilmente, mas eu queria, na verdade, eu ainda tenho 2 coisas para falar para você. A minha empresa, a Mentes Imob Marketing, ela vai estar patrocinando o MB Summit, e o MB Summit, você já é um apoiador do evento desde das últimas edições, né? Então, você vai palestrar nessa próxima edição. Então, dá um spoiler aí pra gente, faz um convite aí pra quem ainda não tá ligado no evento. Enfim, fala um pouquinho aí para o pessoal. Pô, bacana. Assim, já deixar claro, né? Eu não sou palestrante, nunca fui, né? Mas eu fui convidado na primeira edição do MB Summit Recife. Na segunda edição, tá? Foi ano passado, no início do ano passado, para fazer uma apresentação lá, falando um pouco do mercado de alto padrão, que é algo que eu não só pratico, como eu estudo há muito tempo. E dessa vez a gente está levando um tema ligado, claro, ao segmento, mas como obter resultados constantes, né? Sendo profissional do alto padrão. Porque o que a gente vê hoje, e na sua maioria, e eu estou aí há muito tempo no mercado para entender isso, é que existe uma certa gangorra, né? Ou o gráfico eu vendi muito bem esse mês, 3 meses desce. Já era. Né? E isso vai variar muito de corretor para corretor, de profissional para profissional, porque às vezes você está num segmento que você pode alcançar cifras, tá? E eu digo isso porque eu já paguei, já ganhei, né? Isso foi um dos fatores que me motivou lá atrás, tá? Eu me lembro bem, eu até levo isso na minha palestra, que era uma capa de uma Veja com a matéria chamada Super Corretores. Tá? Não sei se você já viu, isso é uma revista de 2010, eu acho, tá? Onde corretores ganhavam mais de 100 mil reais por mês, em 2010, tá? 14 anos atrás. Eu digo, porra, se essa turma ganha lá no Rio, em São Paulo, por que a gente não pode ganhar aqui? Né? Hoje isso pode ser a realidade não vou dizer de muitos, mas de alguns corretores. Mas isso pode ser a realidade de muitos. Agora, para isso, precisa ter uma dedicação fora da curva. Eu tenho que me dedicar mais do que os outros. E como qualquer profissão, seja na medicina, no direito, a gente está vendo chegar uma leva de corretores. E nem sempre, né, mais uma vez, como em qualquer profissão, essas pessoas estão vindo tão, vamos dizer assim, focadas em aprender para praticar a excelência. E sim, vou aqui, vou trabalhar porque eu conheço fulaninho, ciclaninho, e o mercado não é só isso, na minha opinião. Então, né, aproveitar aí para convidar a todos para o MB Summit, vai ser dia 19 de agosto, a minha palestra vai ser próximo ao encerramento. Mais uma vez, eu não sou coach, não sou palestrante, mas eu sou corretor de imóveis na essência, sou líder de uma empresa, né, que com poucos corretores faz um VGV interessante, falo sobre isso lá, falo sobre números, eu não tenho papa na língua, não tenho segredos, a gente vem fazendo aí algo diferente no mercado, não tenho nenhum receio de dizer, e aqueles que a gente vai encontrando no meio do caminho que a gente acha que faz sentido, a gente vai tentando entender se faz sentido trazer para o nosso time também, né? Mas a gente está com 7 corretores ali fazendo um trabalho bacana e entregando um resultado fora da curva, digamos assim, fora da maioria do que o mercado entrega. Então, acho que a pessoa vai escutar coisas interessantes, falar um pouco, claro, sobre o dia a dia, sobre quais são as iniciativas, né, que o corretor deve ter para buscar essa performance. E aí, se a pessoa colocar em prática, meu amigo, eu sinceramente, né, ao longo desse meu tempo de corretagem, eu lembro um mês que eu fiquei sem vender. E eu sei que diversas pessoas ficam. Mas a gente só fica sem vender se a gente parar de praticar. Então, a lição é essa. Se eu parar, meu amigo, eu posso já ter sido bom ano passado, retrasado. Isso é museu.
Meu pai sempre disse, passado fica para trás. Se não é bom agora, tem que começar a ser bom agora. O negócio tempo é consistência, né? É consistência. E é por isso que a gente escolheu esse tema aí, levar aí um recado prático e objetivo de quem faz e não de quem simula ou de quem dá aula sem nunca ter feito, né? Com todo respeito aos profissionais de marketing e tudo mais, que você faz parte também, mas às vezes chegam ideias mirabolantes, total, né? Total. Como em qualquer profissão, mercado. né? Então já chegaram para mim, não, porque você tem que fazer isso e aquilo. Eu digo, faz o seguinte, amigão, monta uma imobiliária, faz acontecer e volta para cá, que aí tu vai ser meu sócio. Ninguém topa. Ele só quer vir e dizer como você quer fazer. Então, assim, acho que cada um, se está dando certo, meu amigo, foca em como melhorar seus processos, em como aumentar a tua produtividade. E se não está dando, quem está dando certo. Como é que eu posso melhorar dentro daquilo que eu acredito, né? Com ética, com honradez, que é aquilo que a gente começou essa conversa. Eu queria terminar também, né? Ou perto de terminar falando sobre isso. Que sem isso a gente não é ninguém, a gente não consegue nosso espaço, a gente não consegue ter respeito, nem ser referência de ninguém. Então, acho que é nessa linha aí. Que legal. E todos os links do José, das suas redes sociais, da Paulo Miranda Exclusive, vão estar aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar ou no Spotify ou no YouTube. E pra gente fechar, eu gostaria só de ter a sua opinião em um ponto que eu sempre gosto de perguntar aos nossos convidados sobre o futuro, né? O que é que hoje, se você pudesse escolher uma coisa hoje, qual é a principal tendência do mercado de alto padrão aqui em Pernambuco? O que é que você enxerga que é o principal ponto que a gente precisa estar atento se a gente quer aproveitar essas oportunidades que o mercado de alto padrão pode nos proporcionar nesses próximos anos aí? Olha, eu acho que vou pedir licença aqui para falar mais de um ponto, tá? Fica à vontade. Mas para a gente finalizar aí de uma forma muito positiva, o mercado ao longo desses últimos anos ele vem crescendo bastante, ele vem tendo uma série de acréscimos de qualidade em termos de design, em termos de condição de compra para o cliente, e o nosso mercado comprador, ou seja, nosso cliente, ele também vem cada vez mais, eu acho que ficando consciente que é importante remanejar parte dos investimentos ou de certa forma, diversificar seus investimentos. Então, a gente tem que aproveitar esse momento, tem que buscar estudo, tem que conhecer desses projetos. Acho que, pensando em futuro, a gente deve passar por uma grande revolução em termos ainda de design, trazer projetos com assinatura, e aí fica o recado para meus amigos e queridos amigos consultores, para a gente largar um pouco na frente, a gente está um pouco atrás de outras capitais aqui do Nordeste. Então, trazer projetos com assinatura, com qualidade, trazer aquilo que a gente consegue cobrar hoje, a gente entregar mais e talvez cobrar ainda mais, porque isso vai se tornar mais caro, mas vai ser mais valorizado. Então, acreditar um pouco no nosso consumidor, no nosso trabalho como corretor, e a gente tem diversas influências aí, seja no Sudeste, no Sul, como a gente tem aí São Paulo sempre norteando, Rio, Balneário, trazendo aí, poxa, uma série de inovações. A gente está vendo aí metro quadrado de 65 mil. Então, nossa, assim, São Paulo sempre foi uma referência para a gente, e a gente tem em bairros excepcionais aí, chegando a 50 mil reais, e Recife pode chegar a isso também, né? Então, eu costumo estudar muito o mercado, eu rodo bastante, eu procuro ter esse lifestyle de unir a questão de aproveitar um pouco a vida e ao mesmo tempo conhecer um pouco do nosso mercado, estar um pouco mais antenado, seja em hotéis que vão gerar referências para a gente trazer, vão gerar insights para a gente trazer para os nossos consultores, sejam em outras capitais. Então, acho que cada um tem que fazer o seu dever de casa, entender cada vez mais do mercado, entender de grandes nomes que estão chegando no mercado, para que quando chegar o momento da gente usufruir dessas oportunidades, que já está chegando, na minha opinião, a gente tem um ano aí, um segundo semestre, na realidade, de muitos lançamentos e lançamentos de alto padrão, da gente ter repertório suficiente para que o nosso cliente fique encantado com esse atendimento e que saiba que aquilo é um bom produto e um bom investimento, e que venha, claro, a fazer um bom negócio com você. Incrível, incrível. Eu quero muito agradecer a você, a sua presença aqui, José. Foi incrível falar um pouquinho conhecer um pouquinho melhor a sua história, a história da sua empresa, e assim, ver principalmente os seus valores no mercado. Eu gosto muito disso,
porque eu acho que quando você tem valores bem definidos e quando você tem clareza de como você quer performar, você se destaca, você passa isso, transmite isso para o seu cliente, e eu daqui sim, sinto isso, então eu gostei muito de conhecer melhor, e agradeço demais você ter aceitado participar aqui do podcast, tá? Ô, meu amigo, eu que agradeço aí o convite, né? A todo mundo que ouviu, que vê esse podcast. Eu acho que, como eu costumo dizer, né? Sempre tem insights que a gente pode estar aproveitando no nosso dia a dia, no nosso trabalho, né? Para que gerem valor, né? A gente lê um livro, às vezes, por um capítulo, por uma página que faz todo sentido naquele dia, naquele mês, naquele ano, na nossa vida. Então, para tudo tem aprendizados, né? É um prazer dividir com colegas. Eu sempre disse que eu não enxergo concorrentes como inimigos, e sim como amigos, como parceiros de negócio. Eu acho que um mercado cada vez mais qualificado. A gente tem a oportunidade de estar servindo melhor ao nosso cliente e estar sendo cada vez mais respeitado e considerado, né? E eu acho que iniciativas como essa do MB Summit, né, podcast como o seu, de estar trazendo conhecimento, né, gratuito para as pessoas, né, é um valor inestimável que pode ter para cada corretor que está precisando de uma palavra de incentivo, né? A gente não está muito acostumado no dia a dia de escutar de valores referenciais tão altos, mas é uma realidade. Se você é especialista em alto padrão, se quer ser, você tem que começar a vivenciar isso, seja através dos seus resultados ou através de quem está lhe mentorando, ou de quem está lhe auxiliando, ou quem você está se espelhando. Então fica essa dica aí, tá? E costumo sempre dizer, né? Tem um livro que me marcou muito, que é de Rogério Causa, que chama-se Vencedor, né? Vencedor, que é o grande campeão, né? Que vai conseguir sobressair, assim como diversas outras máximas aí que me vêm à memória, para a gente chegar onde a gente chegou e chegar onde a gente quer chegar. Eu desejo sucesso aí, Paulo, no teu podcast cada vez mais, né? Te convido aí a gente estar junto, né? Trazendo um pouco mais de conhecimento, me colocar à disposição para qualquer novo convite ou que precisar, que é um prazer participar. E, de certa forma, dividir um pouco daquilo que eu vivi ao longo desses anos, do meu dia a dia, junto com profissionais e colegas aí da minha classe. Obrigado mesmo. Perfeito. Nossa, eu que agradeço. E, gente, muito obrigado por ter escutado até aqui. E até próximo episódio com mais uma história incrível aqui. Valeu, gente.